Glória a Deus. Vamos então dar continuidade ao estudo que nós começamos e hoje nós vamos praticamente iniciar o capítulo 7. Já temos uma pincelada na aula anterior, mas vamos reforçar. Temos alguns detalhes aqui que nós introduzimos. Acrescentamos aqui alguns pontos e tudo é mais importante, não o nosso entendimento global daquilo que o Senhor quer realizar no nosso meio em termos de entendimento. Aquilo que o Senhor quer nos mostrar para aplicarmos este livro nos nossos dias, nossa vida, como igreja. Então, os versículos 1 e 2, que o Senhor nos mostra. Então disse o Senhor a Moisés: Este te tem posto o Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, e deixe os filhos de Israel da sua terra. Bom, para nós entendermos melhor, vamos nos lembrar daquela colocação que nós fizemos. Nós dissemos que Jesus, quando ele é simbolizado na pessoa de Moisés, ele morre, ressuscita, é assunto ao céu, que está à direita de Deus, intercedendo por nós. Amém? E como cabeça está, louvado seja o nome do Senhor. Só que, se o cabeça está vivo e ressurreto, o seu corpo também se encontra vivo, né? Que é a sua igreja. E quando nós meditamos naquela passagem que Moisés entra na presença de Faraó, você não se lembra? Né? Entra na presença de Faraó, é hoje aplicável aos nossos dias no tocante à igreja, ao seu corpo. Como Moisés hoje entra em meio a Faraó para lhe falar com autoridade hoje aqui? Como? Por meio de Jesus entra por meio do seu corpo. Hoje a sua igreja, ela vai, conforme Marcos, né? E estes sinais, quem crer que for batizado será salvo. Quem crer, quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão os que creem. Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Então a igreja hoje, Moisés hoje entra no meio de Faraó, inimigo das nossas almas. Faraó deste Egito que é o mundo, no meio do seu corpo, a sua igreja. Para nós entendermos mais claramente, nós vamos agora, portanto, passarmos para os versículos 1 e 2. O que diz a palavra? O Senhor disse a Faraó: Este tem posto por Deus sobre Faraó. Por que por Deus sobre Faraó? Porque no nosso interior Deus habita. Nós somos templo do seu Espírito Santo. E hoje nós temos esta autoridade para chegarmos diante de Faraó e, em nome do Senhor Jesus, expulsarmos, repreendermos com toda a ousadia, porque somos o quê? Arregimentados. Lembram-se que nós dissemos, vamos com oportunidade, que Moisés, assim como não entrava sem Arão, a igreja, ela não precisa da unção, porque Arão, aqui, ele é figura da terceira pessoa da Trindade. A igreja hoje, ela não pode abrir mão desta unção. Lembram-se em Lucas 1,8 que nós comentamos? E recebereis poder ao descer sobre vós do Espírito Santo, e sereis testemunhas, desde Jerusalém, né, a Judéia, a Samaria e até os confins da terra. Hoje, portanto, nós somos como que Moisés, como que Deus, sobre Faraó, porque nós temos a autoridade dada pelo próprio Senhor. Deus, Espírito Santo, habita em nós. Perceberam a sutileza, a minúcia da palavra? Não é à toa, meus amados, que aqui está consignado dessa forma. E Arão, teu irmão, será o teu profeta. Por que Arão será o teu profeta? Porque a palavra diz que, sem profecia, o povo se corrompe. Isso está em Provérbios 29, 18. Eu corrigiria nas folhas para os irmãos terem maior propriedade na hora de fazer as comparações. Então, 29, 18. Não é 19. Não, é 29, 18. Amém? Sem profecia, o povo se corrompe. Paulo mesmo já profetizava em suas cartas, né? Já escrevia: não desprezeis as profecias, não foi baixo falar em línguas. Os dons espirituais são de suma importância para a igreja hoje. Pelos dons espirituais, o Senhor fala à igreja, e por meio da profecia, o servo, o anjo da igreja, que é o ministério, é o pastor, ele tem a direção
permissão de Deus para tomar as providências e seguir as coordenadas que Deus tem para a igreja. Senhor, onde evangelizar? Tudo certo, eu quero que evangelize desta forma. Eu quero que aplique, que adote tal estratégia, é a profecia. Porque a profecia, ela fala da parte do Senhor, mas o quê? O que está para acontecer, está por vir. Né? Mostra a direção de Deus. Por isso, Moisés não podia entrar com o faraó sem Arão. A igreja hoje não vai sem a unção do Espírito. Porque Arão aqui, ele simbolizava, além da unção do Espírito Santo, o que? A voz profética. Né? Porque Arão será o profeta, diz a palavra. Semelhantemente, a igreja hoje, ela precisa de profecia. Meus irmãos, nós fomos criados, né? Lá cristãos, já estamos aqui, e fomos oriundos de uma determinada igreja, não convém citar denominações, mas que achavam, e outras igrejas também pensam, essa corrente doutrinária, que interpreta como que o Espírito Santo fosse só para aquela época. E o que eles defendem? Não, porque quando você aceita Jesus, você já recebe o Espírito Santo. É o que eles dizem. Quando você aceita Jesus, você já recebe o Espírito Santo e não é necessário você buscar o poder desse Espírito. Totalmente, diametralmente oposto à palavra de Deus de pensamento. É um posicionamento totalmente avesso às Escrituras. Porque a palavra diz o quê? Buscar-me-eis e me achareis se me buscardes de todo o vosso coração. Tá? O poder do Espírito Santo, ele é o quê? Hoje nós vamos ver isso, né? Em João 2,28, é derramado sobre toda a carne. Se no Velho Testamento ele foi dado por medida, os irmãos bem sabem, né? Em Elias, o Espírito Santo ele desceu e operou aqueles sinais gloriosos. Em Eliseu, os irmãos poderiam perceber, poderiam contar os sinais de Eliseu em comparação aos sinais de Elias. As irmãs vão ver que foram justamente os sinais em dobro que Eliseu efetuou. Realizou os sinais em dobro. Por quê? Porque Eliseu ali representava a igreja. O que a palavra do Senhor, o que Jesus disse? Que nós, como igreja, faremos maiores sinais do que ele próprio, ele mesmo. Perceberam? Nós vamos ler direitinho, vamos contar os sinais que Eliseu fez. E realmente fazem, né, o dobro de sinais que Elias executou. Enfim, mas eu quis dizer o seguinte: antigamente, no Antigo Testamento, o Espírito Santo havia sido dado por medida, mas hoje não. Hoje ele foi o quê? Derramado. Os Pentecostes aqui, ele foi derramado. Joel 2,21. Se ele foi derramado, houve algum limite geográfico ou cronológico para que este Espírito opere nos nossos corações? Não. Em todos os gentios, para todas as nações, em todos os tempos, antes mesmo, meus irmãos, dos próprios países se levantarem com os seus regimes totalitários, Deus sempre deu oportunidade para que estes povos conhecessem o poder do seu Espírito. Os irmãos sabiam que antes mesmo da Revolução Bolchevita de 1917, na época dos tsares, o Senhor ali permitiu um avivamento? A antiga Rússia, que era a União Soviética na época, exatamente, o Senhor permitiu. Outras nações experimentaram um grande avivamento. A própria Europa experimentou um grande avivamento. Segundo o pastor Joel Leitão de Mello, neste livro Sombras, Tipos e Mistérios da Bíblia, um livro maravilhoso, dá um embasamento, simbologia bíblica necessário para as nossas vidas, ele compara que a carta de Filadélfia, a carta à igreja de Filadélfia, é justamente a carta que caracteriza este período histórico, o período dos grandes avivamentos operados no seio das nações, né? Em toda a comunidade internacional. O Senhor sempre derramou o seu Espírito. Pentecostes até os nossos dias. O Espírito Santo tem sido derramado. Amém? É Arão entrando por Moisés. Em outras palavras, é a igreja entrando com a unção do Espírito. É a igreja não prescindindo da voz profética. Amém? Deu para entender? Amém? Vamos lá. Tu falarás tudo o que eu te mandar. E Arão, teu irmão, falará a Faraó. É uma obra de obediência. Já dissemos aqui que é uma dicotomia, né? Entre a obra de Davi
Moisés orientou que o Senhor orientou que Moisés assim fizesse? Tudo o que eu te mandar. Então ele declararmos todo o conselho de Deus. Pode abrir por gentileza em Atos 20, 27. Uma das irmãs, por favor, podem abrir em Atos 20, 27. Atos 20, capítulo 20, versículo 27. E a outra irmã pode abrir em Isaías 30, versículo 10. Expressando aí o plano de Deus na sua integralidade. Nada retendo, mas executando todo o conselho de Deus. Amém? E outra irmã, por favor, pode abrir em João, capítulo 12, versículo 49. Amém? Uma irmã, por favor, em Atos 20, 27. Outra irmã, por gentileza, em Isaías 30, versículo 10. E ainda o terceiro texto, João, capítulo 12, versículo 49. Como está na folha? As irmãs têm para poder. Quem achou, por favor, pode ler Atos 20, 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Todo o desígnio de Deus. O apóstolo e os apóstolos aí em Atos, eles não, o quê? Deixavam a desejar naquilo que o Senhor revelava a eles. O Senhor revelava, olha, diga isto, eles mesmos, em outra oportunidade, eles dizem, olha, não podemos deixar de, o quê? Falar aquilo que temos visto e ouvido da parte de Deus. Né? Não podemos deixar de falar. Então, meus queridos, nós vemos que os servos hoje, percebem? A igreja hoje, quando Moisés entra na presença de Faraó, ele deveria fazer tudo o que havia sido a ele mandado. Hoje a igreja, ela persegue este alvo. É o que? O alvo da obediência. Nós, geralmente para as crianças, nós dizemos isso, né? Lá fora nós aprendemos o A, B, C, D. Aqui, na obra de Deus, nós aprendemos o obedecer. A obediência é fundamental. Quando nós viemos para o Evangelho, nós aprendemos uma coisa muito interessante. Que há 5 coisas que não podem faltar na vida do servo. Há 5 coisas extremamente importantes. Né? Dentre elas, a humildade. Primeiro, a fé. O justo terá da fé. Se a sua alma recuar, o meu prazer não está nele. Né? Se ele recuar, o meu prazer não está nele. Minha alma não tem prazer nele. Né? Então, a fé, o justo terá da fé. Então, a fé não pode faltar na vida do servo. Amém? A fé não pode faltar na vida do servo. Outra coisa que não pode faltar na vida do servo é o amor. O princípio supremo, né? O Senhor, levou o Senhor à cruz. Amarás a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então o amor também não pode faltar na vida do servo. Amém? O amor. Né? Sem amor, sereis o quê? Como um sino que retine ao material, ou duro, frio, sem vida. Outra coisa é a sabedoria. O que Salomão pediu a Deus? Sabedoria. E junto com a sabedoria veio todas as demais coisas, não é verdade? E a sabedoria é o primeiro dom. O sétimo é o discernimento de espíritos, lá em Coríntios 12, 1 Coríntios 12. Que é o primeiro dom, na escala de importância aos olhos de Deus. O primeiro dom é a palavra de sabedoria. Estão vendo que a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as suas próprias mãos a derruba. Percebe? A sabedoria também não pode faltar na vida do servo. A outra coisa é a santidade. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Né? Sem santidade, o Senhor não. Nós veremos aqui. A diferença da obra de Deus e da obra daquele que não nos ama. Como ele imita, mas para ele executar os seus sinais, não é requerida a santidade. Esta é a grande diferença entre a obra de Deus e a obra do adversário inimigo das nossas almas. E a última coisa é a humildade. Porque o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E se você é humilde, você também é obediente. E 2 coisas que o Senhor Jesus também nos deixou como um ensinamento que muitos se esquecem. Aprender de mim que sou manso e humilde de coração. Glória a Deus. A mansidão e a humildade não podem faltar na vida do céu. Né? Mansidão e humildade. Amém? 5 coisas, fechamos? Né? Fé, amor, sabedoria,
humildade e santidade. Amém? São fundamentais para a vida de todo aquele que se propõe a servir ao Senhor. Amém? A obediência. Vamos lá ao segundo versículo? Isaías, por favor, 30:10. Que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é. Dizei-nos coisas aprazíveis, e tende para nós enganadoras visões. Estão vendo? Ali, naquele contexto em Isaías, os profetas, eles retinham palavras de Deus, profetizando coisas do seu enganoso coração. O que diz Jeremias? Que o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas. Quem conhecerá, diz o Senhor? Então não podemos reter. Se a serva, se o servo foi comissionado para uma missão, né? Exemplo, uma palavra mesmo, profética. O Senhor orientou que o servo ou a serva entregasse. Se ela retiver no coração, ela vai estar ferindo o Espírito Santo, vai estar ferindo o Senhor, desobedecendo ao Senhor. Entendeu? Então, tudo que eu vos mandar, tu falarás tudo o que eu te mandar. E Arão, teu irmão, falará a Faraó. Então, hoje, a igreja ela tem esta postura de obediência. Outro versículo, por favor, é João 12:49. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai me enviou, ele deu mandamento sobre o que hei de dizer, sobre o que hei de falar. Está vendo? Olha só que coisa maravilhosa. O Pai. Qual foi a vontade, qual foi o objetivo do Senhor, a finalidade da sua missão que Cristo teve quando passou aqui pelo mundo? Fazer toda a vontade do Pai. Então, Jesus, olha que exemplo maravilhoso ele nos deixou. Não podemos pregar palavras que sejam sugeridas no nosso coração, né? Mas, assim como Jesus fez toda a vontade do Pai, a minha intenção aqui na terra é fazer a vontade do meu Pai que está no céu, não é? O Senhor Jesus disse. Então, toda a vontade do Pai era a preocupação principal do Senhor Jesus, amém? Enfim, devemos nos cingir fielmente de toda a verdade revelada. Está em Efésios 6,14, em 2 Timóteo 3,16, quando diz que a palavra, toda a Escritura, é divinamente inspirada e é proveitosa para redarguir, ensinar e corrigir em justiça, né? Para que todo homem de Deus seja habilitado para toda boa obra. Está lá escrito em 2 Timóteo 3,16. Mostrando com isto que quando dissemos aqui, há algumas igrejas que não comem o cordeiro por inteiro. O que é não comer o cordeiro por inteiro? Comer só o filé mignon do cordeiro. Hein? É escolher as partes mais agradáveis da palavra de Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele dá-me faz em verdes pastos, e mansamente as águas tranquilas. Quem gostaria? Quem não te agrada, né? Quem se deleita com a palavra como esta? Né? Agora, aquele que olhar para uma mulher sentindo forçá-la, já em seu coração cometeu adultério com ela. É outra coisa. É uma palavra muito mais dura e que requer o quê? Santificação de vida, renúncia, mortificação das obras do corpo. Não é verdade? Aí, isso nós vemos lá em Êxodo 12, nós vamos chegar na ocasião da Páscoa. Deveriam comer cordeiro, cabeça, fressura e pés. Cabeça, fressura e pés. E quem é o cordeiro? É Jesus. E Jesus é a própria palavra de Deus. Então, quando você escolhe alguns versículos, algumas partes que te são agradáveis da palavra, você está o quê? Obedecendo ao Senhor? Você está obedecendo a todo o propósito de Deus? Você está falando tudo o que foi mandado você falar? Não. Você está fazendo o quê? Uma seleção. Você está sendo seletivo. E quantas pessoas hoje escolhem para si a palavra de Deus? Não é? Aquilo que lhe é agradável, lhe é confortável, lhe é cômodo, conveniente. Não, essa palavra aqui, essa eu vou praticar. Aquela lá, não. Né? Não junteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem, né? Onde os ladrões minam e roubam, mas não junteis tesouros nos céus. Né? Nós estamos aqui dizendo que é proibido a pessoa
pessoa ficar rica. Não é isso. Não é? Na verdade, há uma dicotomia entre ser rico e ser próspero. Não é? Porque o rico é mais difícil, é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É impossível? Não, mas é difícil. É difícil. Por quê? Porque quando a pessoa se torna rica, ela tem a tendência de colocar no seu coração nas riquezas. Por isso Jesus, ele tem esse conselho maravilhoso para as nossas vidas, né? Que o nosso coração, onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro, né? E muitos caíram num laço, né? Querendo ficar ricos, né? Diz a palavra, segundo as cartas de Paulo. Claro, nós estamos aqui, por favor, nós estamos dizendo que as irmãs não devem ser prósperas, não é isso, também, mas temos que vigiar, né? Para nós não deixarmos o nosso coração nessas coisas. O Evangelho é um jargão que diz, né? Há duas barras que derrubam o servo de Deus, né? Há duas barras, irmãos conhecem esse jargão? Há duas barras. É a barra de ouro e a barra de saia. Não preciso sem comentar. A barra de ouro e a barra de saia. Sim. Vamos ver Davi, vamos ver Salomão, vamos ver Sansão, tantos homens de Deus cheios do Espírito que declinaram da fé, né? Escorregaram por causa da barra de saia. Né? E a barra de ouro não é diferente. Né? O poder, né, econômico, muitas vezes, ofusca a luz que de nós deve brilhar, não é verdade? Vamos lá, continuando. Agora vamos entrar efetivamente no capítulo 3. Aqui foi um adendo que nós fizemos. Nós adicionamos alguns itens, alguns versículos que achamos por bem adicionar por uma questão de esclarecimento também. Quando o Senhor disse a Moisés: falarás tudo que eu te mandar, se fez necessário nós darmos um conjunto de versículos para dizer, não é? Tudo que eu te mandar, vejam bem, olha, dissemos sobre a questão de não prescindirmos da doutrina. Tantas igrejas hoje que dizem que batismo com o Espírito Santo só foi para aquela época. E aqui esclarecemos, dissemos claro, né? Fizemos aqui uma exposição clara e inequívoca de que o Espírito Santo não foi dado por medida. Mas nos nossos dias, o Espírito Santo foi o quê? Derramado. Bem indistintamente. Né? Sem limite. A cura? Dizem que a cura foi para aquela época. A cura foi para aquela época. Como se Jesus tivesse mudado. Como Jesus tivesse mudado. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é o médico dos médicos. Quando em certos segmentos, né, ditos cristãos, quando você até mesmo menciona, não, vamos orar para que o Senhor cure. Então a pessoa recomenda que ali o membro daquela comunidade procure um médico, um psicólogo, não, sem querer discriminar aqui, por favor, não queremos aqui depreciar esta profissão tão importante que é o psicólogo, não é isso, mas em substituição ao médico dos médicos, tá? É o maior psicólogo do mundo. É o psicólogo dos psicólogos, sem dúvida. Amém, amados? Vamos lá. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, pois, não ouvirá. E eu porei minha mão sobre o Egito e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes juízos. Endurecerei. Faraó, aqui, ele desempenha dois papéis, isto é, ele analisava sobre dois aspectos, melhor dizendo, né? Um aspecto do inimigo das nossas almas, Faraó, e um aspecto do ser humano mesmo. O inimigo das nossas almas, sabemos que ele se revelou desde o início, está lá em Ezequiel, Isaías, se não me engano, também tem uma alusão ao o quê? Aquele ungido que ele era. Mas ele querendo ser igual, semelhante ao Altíssimo, o que aconteceu? Ele rebelou-se e levou anjos caídos com ele. E com isto ele ficou como que endurecido para as coisas de Deus. Uma pergunta básica: Deus poderia lançá-lo naquele momento no lago de fogo ardente e julgá-lo e condená-lo
para toda a eternidade, destruí-lo? Poderia? Sim, claro. Deus é soberano, é todo poderoso, não é? Mas aprove ao Senhor, pela sua soberania, o quê? Permitir, é como que um condenado, né? Foi julgado condenado. Só que está em liberdade condicional, ele está condenado. Está condenado, não é? Então há uma espécie de liberdade condicional que Deus está permitindo que ele esteja neste mundo, para que a sua pena capital seja, então, experimentada mais adiante, amargada, na verdade, né? Lá em Apocalipse, que será simplesmente destruído, né? No assopro da sua boca, diz a palavra, lá em Tessalonicenses, e ao final em Apocalipse ele será finalmente lançado lá no fogo ardente, né? Para o diabo e seus anjos que foi preparado. Mas, meus amados, enquanto isto, o que aprove ao Senhor fazer? Neste lapso temporal, neste período chamado da graça, o mundo está posto no maligno. Nós sabemos, o mundo já de maligno. Mas importa que o número dos gemidos seja completo, seja atingido. Então o Senhor espera que almas ainda sejam o quê? Resgatadas da sua vã maneira de viver. Perceberam? Então, pela soberania e pela misericórdia de Deus, Deus está permitindo que o inimigo ainda esteja neste mundo. Para quê? Para o Senhor ter a prova da fé daqueles que, o quê? Negarão a sua vida desregrada, a sua vida pecaminosa e aceitarão o seu amado Filho como único e suficiente Salvador. Entenderam? Então, assim como Deus endureceu o coração de Faraó, aprove ao Senhor, desde a eternidade, fazendo o quê? Endurecer o coração do inimigo das nossas almas. Por isso, uma pergunta clássica, alguém já deve ter falado, ouvido, né? Alguém deve ter tomado conhecimento desta pergunta, certa feita numa ocasião, perguntaram, mas vamos orar pelos nossos inimigos, Jesus nos ensinou, então vamos orar para que o inimigo se converta. Não há como, não há menor possibilidade, porque para que haja conversão, é preciso que haja o quê? Arrependimento. Não se arrependeu, ele se rebelou, né? E aquele que expõe Jesus ao vitupério, é impossível que seja renovado para o arrependimento. Né? Então, já está condenado. Então não há como, amados. Entenderam agora? O espírito dessa palavra aqui, na verdade, é quando o Senhor diz assim: olha, endurecerei o coração de Faraó. Agora, quando você analisa Faraó no aspecto do homem natural, mude disso isso aqui, ó. O mesmo sol que derrete o gelo, ele o quê? Endurece a argila. E quando não há água, o barro se transforma em pedra. Sem a graça de Deus, o coração se endurece. Foi uma passagem muito linda, um dizer muito lindo de Moody, quando ele escreve isto, e eu citei para elucidar aqui a questão. Irmãos, agora no aspecto figurativo, no tocante ao ser humano, não é isto que acontece? É exatamente isto. Né? O sol que derrete o gelo, endurece a argila. Então, quando não há água, o barro se transforma em pedra. Sem a graça de Deus, o coração do homem se endurece. Não é verdade? Hoje, o coração do homem, sem a graça de Deus, se mostra o quê? Um coração incrédulo, um coração obstinado, um coração escarnecedor. Não é verdade? Quantos que você, sem a graça, né, você vê, a pessoa, ela insiste, ela reincide. Você fala do Senhor e a pessoa, reiteradamente, ela simplesmente se afasta e não quer. É claro que isso não nos furta, né, do dever de continuarmos orando por essas pessoas, né? Orar sem cessar, orar uns pelos outros, amém? Vamos estar orando sempre, claro, sempre, né? Para que, quem sabe, um dia essas pessoas possam vir ao arrependimento e ao conhecimento da verdade, diz a palavra. Então, vimos sobre a soberania de Deus. Multiplicarei os meus sinais e as minhas maravilhas.
Quando o Senhor diz aqui, multiplicarei os meus sinais e as minhas maravilhas, era só para aquela época? Era só para Moisés e Arão, diante de Faraó? Claro que não. Trazendo para os nossos dias, hoje nós vemos o quê? Sinais e maravilhas operados no meio da igreja. Nós vemos sinais e maravilhas operados por meio da igreja também, não é? Curas maravilhosas que nós temos aqui. Como? Ele disse que nós faríamos maiores ainda. Maiores ainda. Nos nossos dias também. É verdade. Joel 2,28. Nos últimos dias, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Filhos e filhas profetizarão. Velhos terão sonhos e jovens terão visões. Mancebos terão visões. Diz lá o profeta Joel. E o próprio Jesus, né, como a irmã disse, confirmando isso, que a igreja seria não apenas uma organização, mas a igreja seria mais do que isso. O quê? Seria um organismo, um corpo bem ajustado, cujos membros vivos e ativos fariam parte deste corpo, cujo cabeça seria quem? Cristo, o Senhor Jesus. Né? A importância deste entendimento. Não vos ouvirá, a obstinação, apesar dos sinais operados. Aí vem o posicionamento que nós temos aqui. Apesar da obstinação do Faraó, Moisés desistiu? Moisés desistiu de falar a Faraó? Não, Moisés desistiu. E nós vamos ver daqui a pouco, daqui a alguns capítulos do versículo, nós vamos ver que mesmo Faraó comprometendo-se, não, vou deixar ir o seu povo, aí voltava atrás. E Moisés voltava e insistia com ele. O próprio Senhor Jesus faz isso com o coração do homem. Eis que estou à porta e bato. Jesus está à porta, ele bate a porta. Bate a porta o quê? 3 vezes. Quando você bate a porta, você bate a porta uma vez? Bate uma vez, né? Jesus bate a porta 3 vezes, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E chama pelo nome, insiste com o homem, né? Sônia, Liliana, né? Eli, chama pelo nome. Eis que estou à porta e bato. E o Senhor continua insistindo, assim como Moisés insistiu ali até o adversário, até Faraó, na figura do inimigo, deixar ir o seu povo. Precisamos insistir. Se ainda há familiares presos a este mundo, vamos bater a porta do Senhor e vamos insistir, vamos clamar, vamos estar repreendendo o inimigo na vida dessas pessoas, clamando ao Senhor: Senhor, liberta o vício, Senhor, liberta, tira, arranca, Senhor, das garras do inimigo, traz para a tua presença. É a oração que é intercessão constante, como aquela passagem muito linda, né? Aquela passagem muito linda da mulher que estava diante do juiz iníquo. Lembram-se? Ora, é verdade, se esta mulher, ela, pela sua importunação, se o juiz, ainda que iníquo, vejam bem, ele, pela importunação da mulher, ele concedeu aquele benefício. Imagine o Senhor. O que diz a palavra? Hein? Se vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Senhor dará o Espírito Santo àqueles que lhe obedirem, diz a palavra, se sendo maus, se igual o pai que tendo um pão lhe dará uma pedra, qual o pai que tendo um peixe lhe dará uma serpente, muito mais dará o Espírito Santo àqueles que lhe obedirem. Então o Senhor é riquíssimo em benignidade, em misericórdia, em bondade. Por isso, amados, é necessário que nós peçamos, instando ao Senhor, quer dizer, persistindo em oração, não desanimar. Não podemos desanimar em nem mais recusas ao apelo para a salvação. Amém? E afinal de contas é uma promessa maravilhosa, né? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Vamos nos apropriar desta promessa. Amém, amados? Vamos nos apropriar com todo o empenho. Porém minha mão sobre o Egito, e tirarei meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel. Não cabe a nós estar o quê? Duvidando. Mas
porque o Egito, naquela época, era uma nação portentosa, era uma nação com todo o poder bélico, e Israel era um povo simplesmente diminuto, era um povo escravizado ali, sem qualquer organização política, sem qualquer suporte militar, nada. Israel era simplesmente um punhado de escravos. Entretanto, o Senhor prometeu que, por meio de Moisés, o Senhor libertaria o seu povo, né, e faria e executaria os seus juízos sobre o Egito, sobre o Faraó. Bem? E assim, se o Senhor prometeu e fez, e cumpriu a sua palavra, será diferente dos nossos dias? É claro que não. O Senhor vai libertar, seja quem for, querido, seja que situação for, por mais que aos nossos olhos pareça até intransponível, mas é insolúvel, não tem mais jeito, está preso, olha, está numa situação muito difícil e agora não tem mais jeito. Não, existe sim a possibilidade, porque o Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Vamos lá. Grandes juízos sobre os deuses do Egito. Cada juízo de executado aqui foi um juízo sobre um determinado Deus. O Nilo era um Deus também, para eles. E no Nilo havia a junção ali de 3 deuses. Esses deuses aqui nós escrevemos. Esse Cnum, que era o guardião do Nilo, o Rapi, que era o espírito do Nilo, e o Osíris, que era o doador da vida, cuja corrente sanguínea eram as águas do Nilo, segundo o manual bíblico de Halley. Perceberam que quando o Senhor fere as águas do Nilo, era para justamente o quê? Desmoralizar o Deus que eles adoravam, que era o próprio Nilo, que era o próprio Osíris, Cnum e Rapi. Amém, irmãos? Perceberam como Deus, Ele é um Deus todo-poderoso e Ele não dá a sua glória a outrem. Ele não dá a sua glória a outrem. Nós lemos há pouco, né, lá em casa, que o quê? O que aconteceu com Herodes por ter recebido glória para si? Lembram-se lá no livro de Atos? Ele não deu glória a Deus. Houve um juízo de Deus sobre a vida dele. Vejam lá em Atos, quando vão ver o que aconteceu com Herodes. Depois de calma. Exatamente. Então, o que acontece? A tendência é esta. Quem não dá glória a Deus, Deus também. O que a palavra diz? O que nós temos aqui? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aqueles que reconhecem-se pequenos, menores. Paulo, que era o apóstolo Paulo, cheio do Espírito, cheio de sabedoria e de conhecimento bíblico, ele dizia o quê? Eu sou o menor. João Batista, ele sabe que eu diminua e ele cresça. Que coisa linda, não é? Em oposição, vemos outros que se ensoberbeceram. Urias, ou Uzias, melhor dizendo, que quis oferecer o sacrifício no lugar dos sacerdotes, e ali recebeu também o juízo de Deus. Todos aqueles que se levantaram, que se opuseram àquele capitão lá, lembram-se da passagem, a mensagem que o pastor entregou também, que disse que nem que as janelas do céu se abram, será possível que a cevada e o trigo venha novamente a Samaria, e ele foi ali, também sofreu o juízo de Deus. Todos aqueles que desfazem, todos aqueles que desdenham do nome do Senhor, estes, a tendência é esta, amados, é o que a palavra nos diz. É claro que isso não tira do Senhor o seu grau de imenso misericordioso que é, o seu caráter de Deus é imensamente misericordioso, a sua misericórdia dura para sempre, ela se renova a cada manhã, e são a causa das suas misericórdias, não serão os consumidos. Deus é muito misericordioso, é assaz misericordioso, só que chega a um ponto, a um momento, não contenderá para sempre o meu espírito com o espírito do homem, a uma medida, Então Deus é longânimo, Deus vai permitindo, vai dando oportunidade para que o homem se arrependa, vai dando oportunidade para que o homem se prostre na sua presença, mas chega a um momento determinado, que só ele sabe que ele determina o seu juízo, o que aconteceu aqui com o faraó. 5. Então os egípcios
saberão que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito, e tirar os filhos de Israel do meio deles. Na Bíblia há repetições, meras repetições. Vejam bem a contradição. Seria, olha, se Jesus disse para nós não orarmos com vãs repetições, não foi Jesus quem disse isso? Que as vossas orações não sejam o quê? Meras repetições? Jesus nos ensinou, né? Nós não devemos orar com meras repetições. Então a Bíblia seria um livro que, com repetições? Não, é claro que não. A Bíblia não poderia ser também um livro de simples, meras repetições. Não seria nada o que está escrito, meus irmãos. É por acaso. Tudo tem um propósito treinado desde a eternidade para o nosso ensino, para a nossa edificação. Vamos ver isto aqui. Amém? Vamos ver isso aqui. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Esta expressão que foi falada lá anteriormente, logo no início do capítulo anterior, capítulo 6, os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Os homens têm tido um sem número de oportunidades para o quê? Conhecerem o Senhor. Quando o Senhor disse assim, nós sabereis que eu sou o Senhor disse essa expressão aí com relação a Israel. Nós saberíamos que o Senhor seria o Senhor quando experimentássemos o Senhor nas nossas vidas. Perceberam? Nós, o povo de Israel, ele verdadeiramente experimentou que foi o Senhor quando o Senhor, ele estendeu a sua mão e o livrou do cativeiro egípcio. Amém? Só que aqui, esta expressão está direcionada aos egípcios. Eles saberão que eu sou o Senhor. Mostrando com isto que Deus, ele teve misericórdia também dos egípcios. Sabiam disso? Sabiam disso? Que Deus também teve misericórdia dos próprios egípcios, mesmo idólatras, mesmo politeístas, como eles eram? Sim, exatamente. No juízo, se eu não me engano, da Saraiva, isso mesmo, no juízo da Saraiva, chuva de pedras caíram com fogo. Nesta oportunidade, nós vemos que os egípcios, eles creram na palavra do Senhor e recolheram os seus animais, e seus animais não foram ali colocados, à míngua, não foram molestados pelas pedras de Saraiva. E outra coisa, lá em Êxodo 12, se os egípcios crescem na palavra do Senhor e passassem, aplicassem o sangue na veia dos umbrais da porta, com certeza o destruidor não os feriria, não os eliminaria, não os atingiria, com certeza. O Senhor dá a oportunidade a todos. Então, quando o Senhor diz aqui, saberão que eu sou o Senhor, também o Senhor queria mostrar para os nossos dias que Ele quer se fazer conhecer aos egípcios também, a todos, indistintamente. Amém, amados? É importante nós entendermos que Deus é o quê? É um Senhor que não faz acepção das pessoas. Tiago diz isso, né? Estender a minha mão. Olha, quando estender a minha mão sobre o Egito. Aqui o Senhor está mostrando o quê, meus irmãos? O que nós dissemos? Que o estender da mão é o Evangelho eterno, lembra você? Pois é. O estender da mão continua sendo este Evangelho, mostrando que a mão estendida do Senhor, ela não está o quê? Encolhida, para que não possa abençoar, nem os seus ouvidos agravados, para que não possa ouvir, mas são as vossas iniquidades que fazem separação entre mim e vós. Então o que o Senhor quer? Para que os egípcios, o que o Senhor queria para com os egípcios? Uma o quê? Santificação. Uma conversão, um arrependimento, para que as iniquidades fossem o quê? Confessadas. Perceberam? Para que eles reconhecessem o Deus de Israel. Também tiveram a sua oportunidade. E semelhantemente, hoje, é óbvio que o homem, a sua obstinação no coração, ele é cheio de si. Ele não quer confessar, ele transfere a culpa. Mas como Adão, mulher que tu me deste, ele não assume a responsabilidade do pecado, do erro, mas aquele que se coloca diante do Senhor e se diz pecador, Senhor, eu pequei. Senhor, eu sou falho, eu sou pecador, perdoa os meus pecados,
se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. João 7, né? E se andarmos na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vejam bem que coisa maravilhosa. O Evangelho, a mão do Senhor, continua o quê? Estendida. Mas muitas vezes o homem não quer segurar na mão do Senhor. Ele quer continuar o quê? Por trás das suas iniquidades. Então, quando o homem confessa, são as iniquidades que fazem separação. Então, o que acontece quando o homem confessa a iniquidade? A separação, ela desaparece. Então, torna-se o quê? Viável o caminho para Deus. O acesso para Deus se torna livre. Então, o homem pode encarar Deus face a face. Então, meus irmãos, nós vemos aqui uma coisa maravilhosa. Da mesma forma que ele estenderia a mão sobre o Egito, é claro que ele estenderia a mão sobre o Egito para executar os seus sinais, mas também usando da sua misericórdia, se utilizando da sua benignidade para tirar os filhos de Israel, mas dando também oportunidades ao povo do Egito. 6 e 7. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes ordenara. Assim fizeram. E Moisés era da idade de 80 anos. E Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. Amados, olha, chegou um momento aqui interessante. Nós estávamos buscando o Senhor. Senhor, por que esta diferença? Vamos lá, vamos meditar no texto. Assim fizeram Moisés e Arão. Assim fizeram, vejam bem. Aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino dos céus. Né? Não é apto para o reino de Deus, essa palavra. Então, o fazer, assim fizeram Moisés e Arão. Vejam bem, hoje, o corpo de Cristo, hoje Moisés entra com o Faraó, hoje a igreja entra com o Faraó para executar, para fazer a sua obra. Amém? Para fazer a sua obra em obediência. Mas a Moisés entra sozinho? Não, entra Moisés e Arão. A igreja, ela faz a obra do Senhor, ela se opera, fazendo a obra de Deus, o quê? A única preocupação, por meio do Espírito Santo, como efeito, para que nós sejamos encontrados de pé quando o Filho do Homem voltar. Não é coisa maravilhosa? Nós queremos, não é? Maranata, olha, vem Senhor Jesus, queremos ser dignos, né? Ser achados dignos de termos o quê? Levado a efeito esta obra, termos feito esta obra segundo a sua vontade, que é perfeito, que é boa, agradável e perfeita. Amém? Então é importante, assim como fizeram Moisés e Arão, Moisés fez separadamente, isoladamente? Não, Moisés e Arão. A igreja hoje, ela entra com o Espírito Santo. Amém? Ela não prescinde desta bênção. Agora vem aquela diferença que nós estávamos perguntando ao Senhor. Mas por que, Senhor? Na tua obra, na tua igreja, nós sabemos, o Senhor, a palavra do Senhor diz, né, que estes mistérios, o Senhor, Ele não, as coisas reveladas pertencem, as coisas ocultas pertencem ao Senhor, as reveladas aos seus servos. E aprove ao Senhor revelar estas coisas aos seus pequeninos, diz a palavra lá em Mateus. Então, na igreja, no seio da igreja, no corpo, você discerne muitas coisas que são mistérios de Deus na sua palavra. E quando você busca, o Senhor desvenda os seus olhos. A oração de Davi foi: desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei, Senhor. E nós clamávamos ao Senhor: mas por que essa diferença de 80 para 83 anos, Senhor? Mas por quê? Coincidência? Não poderiam ter sido gêmeos? Moisés e Arão? Não poderiam ter nascido gêmeos? Poderiam, não é? Mas houve uma diferença. Não de 1 ano, não de 2 anos, mas de 3 anos. E aí, Senhor, mas por que 3 anos? Por que Moisés, 80 anos, e Arão, 83 anos? Os irmãos vão ler aí o que o Senhor nos falou no coração. Amados, quando o Senhor Jesus, Moisés multiplica o Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, quando Jesus, ele conclui o seu ministério de
de quantos anos? 3 anos, ele morre, ressuscita e promete o quê? Não vos deixarei órfãos, mas vos enviarei o meu Espírito Santo Consolador, aquele que irá vos orientar no caminho da verdade. Então Jesus é assunto aos céus e envia quem? O Arão. O Espírito Santo. Esta é a diferença de 3 anos que nós estamos batendo a porta do Senhor. Por quê, Senhor? Ao final do ministério do Senhor Jesus Cristo. Aí Moisés, né, é assunto, depois entra Arão como figura, né, desse cenário maravilhoso. Amados, nada é por coincidência na palavra de Deus. Nada é por coincidência. Seguramente nós podemos pensar isso aos irmãos. Bem, entenderam a questão? Arão e Moisés, Moisés e Arão. Sempre juntos para que a obra de Deus pudesse ser executada. Bem, e hoje não é diferente. Mesma forma. Moisés, na idade de 80 anos, como já dissemos, falava a Faraó. Aqui vemos a diferença, como já estabelecemos. Agora vamos aos versículos 8 e 10. Vamos lá, 10. Diz assim: E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: Quando o Faraó vos falar, dizendo: Fazei vós o milagre, olha, vejam bem a expressão: Fazei vós o milagre, dirás Arão: Toma a tua vara e lança diante de Faraó. Vejam bem, amados, aí que eu digo a vocês, nós já mencionamos aqui, que na Bíblia, assim como Jesus, ele recomendou dizendo que as nossas orações não fossem com o que? Meras repetições, não fossem meras repetições, a palavra dele não poderia ser também repleta de meras repetições. Aí seria uma contradição. Deus não é Deus confusão. Então vamos ver no contexto, vamos fazer um cotejo aqui, uma comparação. Olha, vejam bem, ó. E o Senhor falou a Moisés e Arão dizendo: Quando o Faraó vos falar, dizendo: Fazei vós o milagre, dirás Arão: Toma a tua vara e lança-a diante de Faraó. Vamos dar uma paradinha aqui. Irmãos, quando o Faraó vos falar, dizendo: Fazei vós o milagre. Quando o Faraó falar a você, Moisés, faça o milagre, foi isso que ele disse? Foi? Não. Fazei. Moisés e Arão, vejam bem, ambos, amém? Como diz Camilo, né? Castelo Branco, ambos os dois, tá? Fazei, ambos os dois. Fazei vós o milagre. A igreja não pode prescindir de Arão, ou do Espírito Santo, da unção, amém? O mundo já é maligno. Mas, olha, como Faraó hoje, muitas vezes, o inimigo das nossas almas, o Faraó antes, né, antigamente, o inimigo das nossas almas, muitas vezes, nos, o quê? Desafia. Fazer milagre. Fazer milagre. Fazer milagre. Quero ver se existe o poder dele na sua vida. Quero ver se você é batizado com o Espírito Santo. Aí, para nós varões, ele coloca uma mulher bonita. Ele coloca aquela pessoa que tem uma certa tendência, né, a se enriquecer, né? Coloca certos laços, né, na vida financeira daquela pessoa, né? Uma subida rápida, né, na vida, mas com aquele chamado jeitinho brasileiro, que nós sabemos muito bem como é verdade? Fazer milagre vós, só que nós estamos no corpo, amém, amados? Nós estamos como membros ativos e agregados, ligados neste corpo. Então nós não fazemos esses milagres o quê? Sozinhos, isolados, não, aleluia, louvado seja Deus. Estão vendo a importância de estarmos no corpo? Estão vendo? Eu estou me fazendo entender? Fazer milagre, você pode fazer milagre sim, porque você está no corpo de Cristo, amém? Você pode contar com Arão, você pode contar com o Espírito Santo, você pode contar com o batismo, com a unção. Então você pode fazer um milagre, porque você está cheio da graça para assim fazê-lo. Então, quando o adversário nos desafia, muitas vezes fustiga com os seus
as circunstâncias que neste mundo, né, se configuram, a palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Né? Sabemos que o coração aflito abate a alma do homem, né? Mas a boa palavra o alegra. Né? Provérbios, nós lemos este versículo há pouco. Então, queridos, as aflições deste mundo são muitas vezes orquestradas por Faraó, pelo inimigo, para nos desafiar e para ver se em nós há este poder, há o poder do Espírito. Daí a importância. Lembram-se que nós comentamos aqui do renovo do batismo com o Espírito Santo? A importância, o servo não pode prescindir, o servo não pode pensar que ele é o tal. Nós não somos, na verdade, nós somos pó e cinza. Quando você se anula, o Senhor vem e te enche. Né? Nós somos vasos. Quando você se esvazia, o Senhor vai e te enche com o seu Espírito. Não é? O que a palavra diz? A palavra do Senhor, ela é clara, quanto a isso. Com relação à questão do estar cheio do Espírito a cada dia. Nós sabemos que o inimigo, ele está em nosso quê? Derredor, como leão, a quem possa tragar, em nosso derredor. Mas o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor, acampa-se e livra todos aqueles que o temem. Vejam bem a seriedade da coisa. O anjo do Senhor acampa-se ao redor de todos indistintamente? Não, aí é que está. Não é discriminação, por favor. Mas é a palavra do Senhor que nos esclarece. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. E o que é temer a Deus? É ter medo de Deus? Não. É ter reverência, é se portar com obediência, com santidade, com renúncia, nós vamos ver daqui a pouco. Aí que reside a grande diferença. Quando você tem as armas da luz, podem ser usadas com mais propriedade, porque você está buscando. Se você está buscando, o Senhor está te concedendo. E o Senhor te concede, o Senhor te reveste de alguma armadura de Deus. Amém? Glória a Deus. Toda a armadura de Deus, o capacete da salvação, né? O quê? Capaz de proteger a nossa mente dos maus pensamentos, das recordações, da nossa vida pregressa, né? O capacete da salvação. E o capacete da salvação é um apetrecho que nós podemos dividir com alguém? Não. O capacete é o quê? Individual. A salvação é individual. Cada um tem que ter o seu, né? O capacete da salvação. A couraça da justiça. A couraça da justiça, que protege o coração e protege também as costas das traições. Né? Irmãos, há falsos irmãos também em nosso meio, a palavra. Paulo diz lá em Coríntios que há falsos irmãos. E a couraça da justiça nos guarnece destas investidas do adversário. Né? Existe também o quê? Os nossos lombos cingidos com a verdade. A couraça da justiça e os nossos lombos cingidos com a verdade. Nós já explicamos aqui para os irmãos, se não me engano, foi pela manhã, né? O que significa lombos cingidos? As vestes, antigamente, eram talares, eram vestes compridas. E o cingir era o ato que consistia em você enrolar as vestes e amarrá-las aqui nos lombos. Para quê? Para que você pudesse desembaraçadamente caminhar, andar, correr, para poder pescar, caçar, etc. Né? Então, o que o Senhor nos ensina com isso? Conhecereis a verdade vos libertará. A minha palavra é verdade, Jesus é o caminho, é verdade, a vida, a palavra de Deus é verdade. Quando você está cingido com a palavra, que é a verdade, insofismável, a palavra do Senhor, você o que? Não se desembaraça deste mundo, você não tropeça, porque a palavra do Senhor não é a luz, não é a lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Quando você está cingido com a palavra da verdade, você está com o caminho iluminado, esclarecido, você não tropeça, você detecta até um obstáculo, mas você se desvia. O que Jó praticava? Glória a Deus. Jó era reto, sincero, íntegro e se desviava do mal. Reto, sincero, íntegro e se desviava do mal. Porque ele tinha a palavra de Deus. Reto porque é o caminho, né? Jesus, né? Íntegro porque tinha integridade e santidade do Espírito Santo.
Esse texto é muito mal, porque tinha o quê? A palavra de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A obra completa em Jó. E Jó quer dizer, voltando sempre para Deus, olha a humildade. Ele pecava, mas se confessava. Ele, por fraqueza, certamente, né? Ele, ali, no deslize, ele transgredia, sim, mas ele confessava. O próprio capítulo 1 de Jó, ele ali estava oferecendo sacrifícios a Deus pelos seus filhos. Vejam bem, ele rogava pelos seus filhos, era um homem, era um sacerdote do lar. Ele oferecia até antes dos filhos pecarem. Exatamente. Antes dos homens, antes dos filhos pecarem, justamente. Amados, então é isto. Os lombos da justiça, vamos perder o filho, não, os lombos com a verdade. Os pés calçados da preparação do Evangelho da Paz. O pastor pregou, né, semana passada, ou retrasada, os pés, os calçados da preparação do Evangelho da Paz. Ele conserva, ele o quê? Ele protege os nossos pés das pedras do caminho, dos espinhos deste mundo, né? O quê? Afasta de nós, evita que nós pisemos, estejamos estabelecendo contato direto com a terra, com o solo, com o mundo, com esta terra que aqui está. Né? Então não temos contato, porque os calçados da preparação do Evangelho da Paz, ele nos possibilita. Conformosos são os pés que anunciam boas novas, diz lá em Isaías. Você, com os calçados da preparação do Evangelho da Paz, você está preparado, você está o quê? Habilitado para toda boa obra, porque você entendeu que a palavra de Deus é o quê? Ela é toda inspirada. Perceberam como tudo se coaduna, tudo converge para o mesmo ponto, amados? A Bíblia é muito linda. Então, o que nós vemos? Toda a armadura de Deus. Não podemos esquecer do escudo da fé, né? Na mão esquerda, não é verdade? Ó, escudo da fé, ó, na mão esquerda, que protege o coração, não é verdade? Escudo da fé. E, no mesmo nível, a espada do Espírito na mão direita. Né? O escudo da fé é a espada do Espírito. São os apetrechos para completar toda a armadura de Deus. Entenderam? Só para elucidar essa questão aqui. Quando o Faraó vos falar, dizendo, fazei vós o milagre, mostrando com isto, fazei o milagre, Moisés e Arão. A igreja, o corpo de Cristo com Arão, o corpo de Cristo com o Espírito Santo. Moisés não fazia milagre isoladamente, para os irmãos perceberem a importância preponderante, imprescindível, indispensável do Espírito Santo. A unção é indispensável. Se eu fui batizado com o Espírito Santo em 1980, eu vou pedir ao Senhor o retorno deste Espírito. Senhor, a minha candeia está. Senhor, eu quero que o óleo esteja sendo aquecido a cada dia, porque o fogo não pode apagar. Me renova, Senhor, me renova. Então eu venho para a igreja no lado social apenas. Eu venho para a igreja simplesmente para estar frequentando uma igreja? Não. Eu venho para a igreja para o quê? Buscar um renovo. Senhor, eu quero um renovo. Senhor, eu quero, Senhor, acrescenta mais do teu óleo, Senhor, mais do teu Espírito, mais do teu poder na minha vida. Amém, irmão? Exatamente. Vamos lá. Então, resta-nos apenas uma providência. Qual foi? A orientação aqui. Ó, fazer vós o milagre. Então o que? Dirás, Moisés, dirás a Arão. Não foi o que aqui que nós temos. Qual vai ser a providência? Qual vai ser a postura de Moisés? Quando desafiado por Faraó, ele teria que se voltar para Arão. Percebem, irmãos? O posicionamento aqui de Moisés. Então, Moisés, você dirás a Arão, toma a tua vara. Dirás a Arão, toma a tua vara. Percebe? Então, qual é a providência da igreja hoje? Se voltar para Arão, se voltar para o Espírito Santo. Clamar ao Senhor o seu poder. Dentro do Espírito Santo. Entendeu? Moisés, ele teve que se voltar para Arão. E o que? Toma a tua vara e lança diante do Faraó. Aqui existe aquela comparação que nós temos aqui, que nós vamos fazer. No capítulo 4, nós vemos aqui coisa interessante. Versículo 3 diz assim, versículo 2 e 3. O Senhor disse, que é isso? Na tua mão? E ele disse, uma vara. E ele disse, lança na terra. Ele lançou na terra
e Moisés fugia dela. Nesse momento, quando Moisés ele está diante do Senhor, era o momento. Mas agora Moisés ia se colocar diante de Faraó. Dois momentos. Então são duas situações distintas. Então, com relação ao Senhor, Moisés com a vara era tocante, era concernente ao seu chamado. Amém? Quando Moisés recebe aquela orientação de Deus, Moisés, o que tens na tua mão? Vá, lança-a na terra. E na terra, aquela vara se tornou uma cobra. Pega ele pela cauda. Ele pegou aquela cobra pela cauda e tornou vara novamente. Queria dizer o que com isso? Que a direção para que Moisés tomasse frente ao povo deveria ser uma direção que? O cajado do Espírito, a direção do Espírito Santo, a direção dada por Deus. Porque se não fosse assim, se fosse uma vara da terra, se fosse deixada em contato com a terra, se fosse uma direção com as coisas terrenas que ele aprendeu no palácio do Egito, palácio de Faraó, se ele usasse a ciência do Egito para dirigir o povo, o que aconteceria? A sua direção seria asquerosa como uma serpente. Perceberam a diferença? Então a direção de Moisés aqui, a vara teria que ser uma vara segura, distante da terra. Ele pegou de novo e se tornou uma vara. Percebem? Aqui, neste contexto, a vara na mão de Arão, que se transformara novamente em vara, mostrava a direção do Espírito distante das coisas desta terra. Ele não poderia usar a ciência do Egito. 40 anos de Faraó na corte egípcia, aprendendo toda a ciência do Egito, eles não poderiam usar a ciência do Egito para dirigir o povo de Israel, mas teria que ser a direção do Senhor. Um ponto, um aspecto, um contexto com relação ao Senhor. Agora aqui, vamos analisar, aqui é um outro contexto. Aqui a vara, meus amados, vamos lá, vamos analisar o texto, fazer aqui uma exegese, né? Dirás Arão, toma a tua vara e lança diante de Faraó. Irmão, então a vara aqui não é mais a de Moisés, é de quem? De Arão. Perceberam a diferença? Lá da vara de Moisés, era a direção que Moisés tinha que ter. Aqui era a vara de Arão. Perceberam? Porque a igreja hoje não pode prescindir de Arão, a direção do Espírito Santo, a vara de Arão. Perceberam, meus amados? Agora, o que significa isso? Não é mais com a conotação de direção. É uma outra conotação, é um outro sentido. Vamos ver qual é o sentido? Vamos ver. O que o Senhor quis mostrar aqui? Vejam bem. Resta apenas uma providência. Arão como figura do Espírito Santo. E quando a ele invocamos, vejam bem, Moisés se voltou para Arão? Sim. E disse para que Arão lançasse ali na terra a vara para se transformar em serpente. Amados, a igreja hoje, ela se posicionou da mesma forma. Moisés, como figura do corpo de Cristo, hoje a igreja se posiciona da mesma forma. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque está lá escrito: porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Vamos meditar nesta passagem. Se ao madeiro verde fizeram isto, que se fará ao seco? Jesus disse isso da sua própria pessoa. Ele seria madeiro verde, ele estava sendo madeiro verde naquele momento, porque biblicamente a madeira é tipo do homem. Amém? Biblicamente a madeira é tipo do homem. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. A árvore são homens. Amém? A madeira é tipo do homem. Então Jesus aqui, ele era esse madeiro verde. E ele ainda disse que se fará o seco. Se estão fazendo isto comigo, se rejeitaram a mim, ele veio para cada seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam e creram nele, Deus poder ser feitos filhos de Deus. Se estão fazendo isso
isso com o madeiro verde, que sou eu, o que farão com o madeiro seco? Esse madeiro seco era quem? Era a figueira, era Israel, que seria o quê? Uma figueira que seria seca, que se apresentaria ressecada, ressequida, totalmente seca ao longo de aproximadamente 19, 20 séculos. Quando Tito, as legiões romanas, entram no ano 70, acontece a diáspora, e 6 milhões de judeus são dizimados, a figueira ao longo de todos esses séculos ela ficou seca, perceberam? Mas em 1948, então Israel, o primeiro brotinho acontece, né? Israel se torna independente. Mas vamos aqui ao madeiro verde, Jesus dizendo, amados, vejam bem, quando Arão, ele lança a vara diante de Faraó, a igreja hoje, ela se utiliza da mesma forma, do mesmo arma poderosa. Amados, é a mensagem da cruz. Amém? É Jesus, é o plano de salvação, é Jesus vindo ao mundo, é o madeiro verde. Quando a vara é lançada na terra, era Jesus vindo ao mundo, é a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E Jesus, esse madeiro verde, ele se tornou o quê? Na cruz? Maldição por nós. O que diz a palavra? Que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado e todos atraiam para si, louvado seja o nome do Senhor. Da mesma forma, da mesmíssima maneira que Arão estendeu a vara e lançou a vara no chão e tornou-se serpente. A igreja hoje, ela prega a mensagem da cruz, a palavra da cruz, o plano de salvação, que Jesus viria, Jesus vem para se tornar maldição por nós na cruz do Calvário. E por esta palavra, o adversário, esta palavra revelada, porque a vara foi de Arão, não foi de Moisés, a palavra revelada, o inimigo é repreendido e almas são resgatadas, amém, amados? Almas são resgatadas. Então, isso que o Senhor queria dizer aqui, a madeira, biblicamente, a gente do homem, como dissemos, que já era esperto, já mencionamos, ao lançar a vara, é o plano de salvação para o homem. Dúvidas? Perceberam? Ficou claro? E fiz entender? Duas situações, dois sentidos. Uma coisa era Moisés lançando a vara quando foi chamado por Deus. A vara ali representava o quê? A direção, como ele dirigiria o povo. Agora, quando Moisés, juntamente com Arão, lança na terra, não a vara dele, mas a vara de Arão, vejam bem, diante de Faraó, já era um outro sentido, não é mais a direção junto ao povo, a direção diante do povo, melhor dizendo, mas o que? Era o plano de Deus, era o madeiro verde, que seria lançado, viria ao mundo, para morrer na cruz, se fazendo maldição por nós. Amém? Glória a Deus, graças a Deus. Versículo 11 e 12. E Faraó também chamou os sábios e encantadores. Aqui é um versículo muito interessante. Sabe por quê, irmãos? Porque caracteriza o espírito reinante nos nossos dias. O que aconteceu aqui? Gênesis e Jâmbres. Esses encantadores aqui, esses sábios, quem, por favor, achar, pode ler, a 2 Timóteo 3, versículos de 1 a 8. Glória a Deus. É de fundamental importância nós sempre, amados, fazemos o que o salmista, o Salmo 1 diz, né? Aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. Não é medita dia e noite no sentido de não trabalhar, não estudar, se deixar de desempenhar suas atividades normais, não é? Como pai de família, cidadão, enfim. Dia e noite, por quê? Quando as coisas estão bem, dia. Quando as coisas não estão tão bem, noite. Ou seja, na bênção, ou seja, não tão bênção assim, né? Seja na calmaria, ou seja na tempestade. Em quais circunstâncias for você se encontrar, você estiver meditando na palavra de Deus. E o que é meditar? É ler apenas? Não, é meditar, é refletir, é ruminar. Lá em Levítico 11 nós lemos acerca dos animais limpos.
Esses animais limpos, uma das características para que eles fossem classificados como tal, era o ruminar. O ruminar era o quê? Era o compartimento que os animaizinhos têm de fazer voltar o alimento, né? Por isso que há alguns animaizinhos que ficam o quê? Mastigando a comidinha, né? Porque vai e volta, vai e volta. A palavra é a mesma coisa. Você, ao longo do dia, você fica perguntando ao Senhor, mas por que está escrito isso aqui, Senhor? Por que está escrito isso aqui, Senhor? Por que a diferença da idade de Moisés e Arão são 3 anos, Senhor? Por que, Senhor? Até que o Senhor agora mostra. Amém? Pela sua misericórdia. Então, amados, isto é dado a todos. Isso que a palavra diz. Isso Jesus disse. Estes mistérios são escondidos dos sábios e entendidos. E a vós, pequeninos, o quê? Revelados. Aleluia. Agora é preciso você se tornar pequenino, amém? Você precisa entender isto, né? Se apequenar na presença do Senhor. Senhor, eu não sou nada. Eu sou tão pequeno, Senhor, eu não sou nada. Eu sou pó e cinza. Mas se aprouver o teu Espírito, a tua misericórdia, me mostrar o que está por trás da letra, mostre que teu servo, para servir de edificação para a tua igreja e para a glória do teu nome. Lembra? Então vamos meditar. Janes e Jambres. E quem meditou primeiro nessa passagem não fui eu, não, foi Macintosh. Agora chegou a vez, né, desses grandes servos de Deus, Macintosh. E ele escreveu os seus estudos do Pentateuco, algo muito interessante aqui. Procurando em tudo imitar os sinais operados por ele, amém? Janes e Jambres, lá no versículo de 1 a 8, vamos ler alguns 3 primeiros versículos, por gentileza. Capítulo 3, 2 Timóteo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos tenebrosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedosos, mas negando a eficácia dele. Destes afaste-se. O versículo central é este último que foi lido. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. O que os encantadores e sábios, eles fizeram aqui? Imitando exatamente a obra de Deus. O que Moisés fez de sinais, eles também o fizeram. Também. Mas com uma diferença. Vamos ver qual foi? Vamos ver. Caracteriza justamente o quê? Nesta última hora, Janes e Jambres, esses encantadores, esses sábios encantadores, né, esses magos, hoje eles se revestem de uma aparência de quê? De devoção a Deus, de consagração, e que são capazes também de fazer sinais. Só que com uma diferença. Eles serviam ao Deus único? Não. Ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Não. Ao Deus Todo-Poderoso? Ao Deus onipotente, onisciente, onipresente? Não. Eles eram o quê? Politeístas. Eles adoravam a Deus de pau, de pedra, de bronze, que tinham olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, tem ouvido, mas não ouvem. Não querendo julgar, mas é fruto do baba, né? Aí está. Vamos aqui colocar o seguinte, amados. Há aqueles, como Janes e Jambres hoje, que enganariam, se possível, até os escolhidos. Nós vemos lá nas cartas de Paulo que existe o espírito do anticristo. Os anticristos já estão operando nos dias atuais, enganando, se fazendo até de pessoas o quê? Santas. Só que é com aquela diferença, uma grande distinção aí, né? Um pequeno abismo, digamos assim, né? Ora, para que o inimigo das nossas almas, porque ele tem também poder para se transformar até em anjo de luz, diz a palavra, ele também fará sinais,
eficácia de Satanás, a Bíblia diz que o anticristo para sinais, não é verdade? Só que ele não exige o quê? Dos seus enviados. Aquela característica muito linda que nós aludimos aqui, a qual aludimos. O quê? Santidade. Não existe, não precisa haver santidade para que ele venha alterar. Vejam bem, aí entra a questão dos benévolos, né? Como discernir se aqueles que estão fazendo sinais são realmente de Deus? Como? Discernindo se os frutos são dignos de arrependimento. Conhecereis as árvores pelos seus frutos. Irmão, então nós temos que observar se a vida daquele que está se dizendo enviado de Deus, está fazendo sinais, é o quê? Está o quê? De acordo com a palavra de Deus. Nós vamos aqui, eu vi muitos cristãos elogiando o Papa. Mas ele é tão bom. Mas ele é tão assim. E outra coisa, ele não pede dízimo, não fala de dízimo. Bom, então a palavra de Deus é mentirosa, né? Amados, pois é, só para eu citar, agradeço até a participação da irmã, é de muita relevância o que a irmã disse, sendo que a tendência é elevar cada vez mais este grau de aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Só que nós não nos referimos ao meio cristão, nós nos referimos só ao meio lá externo, vejam bem. Mas dentre os chamados cristãos, também existe esta aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Por quê, amados? Porque não existiam os fariseus na época do Senhor Jesus. Hoje existem também o quê? Como Paulo diz, nos advertiu, aqueles que se dizem irmãos, e são o quê? Devassos, beberrões, avarentos, promíscuos, com estes nem ainda com mais. Existe esse tipo de coisa. Existem os falsos irmãos, existem aqueles que têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Já desejamos, é o espírito que está caracterizado hoje em nossos dias. Amém, irmãos? É o espírito do engano. Da mesma forma que houve aqui em Moisés, houve aqui em Êxodo, hoje acontece a cheios, né? A olhos vistos, nós vemos aqui. Vamos lá. Hoje não pouco, procuram transparecer uma aparência de consagração, devoção a Deus, que precisamos aqui. Ora, qual é a eficácia da piedade aqui que é negada? Hein? É o fato de não se negarem a si mesmos. Falta o quê? A renúncia. Falta a santidade. Vamos com isso fechar, né?